Olá, queridos, bem-vindos ao Eu, Você e a Bíblia. E nesse episódio, que é o terceiro episódio, eu quero dar algumas dicas a respeito da Bíblia. Nós já falamos das divisões da Bíblia, né? Como são também subdivididos, falamos dos escritores, do autor, e eu quero dar algumas dicas hoje sobre a Bíblia. Primeiro, precisamos ler a Bíblia todos os dias. A Bíblia é o pão que nos alimenta, ela é a palavra de Deus. Quem não lembra daquilo que Jesus falou, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Mateus 4:4, tá bom? Também, eu não sei se você sabia, mas a Bíblia, ela pode ser lida em 78 horas. Olha que tremendo. Em 78 horas. Isso quer dizer que se durante 78 dias você tirar para ler a Bíblia 1 hora, você consegue ler a Bíblia toda. E 78 dias, daí 2 meses e pouquinho, tá bom? Então, em menos de 3 meses, você consegue ler a Bíblia toda. Se você ler a Bíblia 30 minutos por dia, em 6 meses você consegue ler a Bíblia toda. Se você ler a Bíblia 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos por dia, em 1 ano você consegue ler a Bíblia toda. Então olha que bênção, faça um plano para ler a Bíblia toda e conhecer, né, a palavra de Deus. Também assim, enquanto a leitura ela nos dá apenas 15% de absorção, quando você memoriza versículos, você consegue absorver 100%. Então treine a sua mente para decorar versículos bíblicos, decorar textos bíblicos, tá bom? Eu também separei aqui que para crescer espiritualmente devemos estudar cuidadosamente a palavra de Deus. Ler é mais rápido, mas estudar ajuda a pensar e a lembrar. E é interessante porque você não vai encontrar nos textos bíblicos dizendo leia a Bíblia, mas medite, estude, examinai as escrituras. É mais do que ler, é você estudar. Então uma dica que eu sempre dou aqui para aqueles que a gente treina, né? Os líderes, as pessoas que nós formamos, os nossos discípulos, é que você pode estudar pelo menos um tema por mês. Então imagina, eu vou estudar sobre o Espírito Santo. Então vai na Bíblia durante aquele mês, você vai estudar sobre o Espírito Santo, pega os versículos que falam do Espírito Santo, o que eles dizem a respeito do Espírito Santo, quais são as características do Espírito Santo, como ele se manifesta na igreja, o que ele dá à igreja, quem é ele, quem é a sua pessoa, quais são as vezes que ele aparece no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, cada vez que você estudar especificamente um tema, imagina, em 1 ano você vai estar dominando pelo menos 12 temas. Talvez alguém possa pensar, só 12 é pouquinho, mas não é. É muito rico porque um assunto está interligado com o outro. E aí, ao invés de você ler de maneira solta e acabar não sabendo muita coisa, você vai dominar assuntos importantes e isso é que dá maturidade ao crente, tá bom? Então, algumas dicas também para você, antes de ler, peça ajuda em oração ao Espírito Santo. Nós dizemos que a Bíblia é o único livro que sempre que você lê, você terá o autor do seu lado. Você tem Deus ao seu lado. Então ore e fale, Espírito Santo, me ajuda a compreender a palavra de Deus. Segunda dica para você que quer ler a Bíblia e aprender da Bíblia, comece a ler pelo Novo Testamento. Então, quando você começa a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, você tem uma maior compreensão, porque o Novo Testamento revela a obra que foi consumada, revela Cristo, a linguagem também é mais acessível. E aí, quando você voltar no Antigo Testamento, você vai ter uma compreensão muito, muito, muito maior do que se você lesse primeiro o Antigo Testamento. Então, comece pelo Novo Testamento, tá bom? E quando você indicar alguém para começar a ler a Bíblia, indica o Evangelho de João, porque o Evangelho, segundo escreveu João, ele é mais acessível, ele tem uma linguagem mais simples. E uma curiosidade bíblica é que ele é o mais lido, então ele é bem mais acessível no seu conhecimento, tá bom? E aí eu vou citar algumas curiosidades bíblicas. Então, o número de versículos da Bíblia são 31.102 versículos. O versículo mais longo está em Esther, capítulo 8, versículo 9. O livro mais longo do Antigo Testamento é Salmos. O capítulo mais longo, que é o Salmo 119. O versículo mais curto, João 11:35. O livro mais longo, Lucas, do Novo Testamento. E Esdras 4:2
contém todas as letras do alfabeto. Olha que tremendo, né? Então, querido, leia a Bíblia, conheça mais da palavra de Deus. A Bíblia, ela não apenas contém, mas ela é a própria palavra de Deus. Nunca passou por uma atualização a nível de conhecimento, de linguagem. Nós temos versões, mas a Bíblia ela nunca precisou ser alterada, ela nunca precisou ser mexida, e a palavra de Deus ainda diz que ai daquele que acrescentar um J ou um tio, acrescentar uma letra ou tirar uma letra, ai daquele, sofrerá as sanções desse livro, porque a Bíblia não precisa ser acrescentada nada, nem tirado nada, e ela continua sendo o livro dos livros, e ela continua sendo mais atual do que o jornal que vai sair mês que vem. Então a Bíblia, querido, sem dúvida, ela é um livro extraordinário, um livro fantástico. Mesmo aqueles que não creem em Deus, de repente não acreditam ainda, não têm a sua fé abalizada, consolidada, mas a Bíblia é um livro histórico, cultural, um livro de princípios e valores como nenhum outro. É o livro que mais foi perseguido, mas é o livro que continua ainda mais atual. Se eu não estou em erro, agora eu vou falar algo e qualquer coisa eu coloco aí na descrição, mas são mais de 600 milhões ou 6 bilhões de manuscritos que já foram feitos, impressões que já foram feitas da Bíblia. São muitas, 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 muitas. Então a Bíblia é um livro extraordinário, um livro de milagres e um livro que é um milagre. Por isso ame a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, conheça a Bíblia e sirva ao Deus da Bíblia. Deus abençoe e até o próximo episódio do Eu, Você e a Bíblia. Deus abençoe muitíssimamente.